Olá amigos, eu sou o pastor Martim Monteiro e nós temos uma fanpage com a participação de muitas pessoas e muitos amigos, pessoas evangélicas e não evangélicas, todos são bem-vindos. E como eu prometi, fizemos uma chamada na nossa fanpage, nós vamos falar sobre a adoção de crianças por dupla gays. Nós temos uma visão, uma posição, eu não vou falar da posição teológica, da posição bíblica. Lógico que a nossa base, o nosso entendimento tem a ver com aquilo que nós cremos. Assim como o espírita, como o ateu, até o ateu ele tem, baseado na sua não crença, a sua opinião. Mas eu não quero falar sobre a minha opinião como pastor, mas o meu entendimento como cidadão, embora tenha uma formação evangélica. Eu fico admirado também que muitos evangélicos caem nessa história, nessa conversa, são duas pessoas boas, são duas pessoas que trabalham, que têm uma situação. Isso, para nós evangélicos, a gente não discute o fato de alguém ser gente boa, a gente não discute o fato de alguém trabalhar, de ser educado. Eu acho que isso é fantástico. O que nós temos que ver com a nossa fé e o nosso posicionamento é com aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina. Já que a Bíblia é nosso manual de fé, nós como evangélicos temos que gostar de todas as pessoas, amar todas as pessoas, mas nós temos que ter uma preocupação de nos posicionarmos dentro daquilo que fomos ensinados na palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com preconceito, isso tem a ver com fé, isso tem a ver com a nossa liberdade de ter fé ou não ter fé e com a nossa liberdade também garantida pela Constituição de expressar o nosso pensamento. É livre o pensamento, a manifestação, vedado e anonimato. E nós estamos aqui colocando a cara dizendo o que nós pensamos. Mas eu não quero falar sobre a questão religiosa. Quando a gente fala sobre adoção de criança por homossexuais, a gente faz a chamada sobre a CID-10. O que é a CID-10? A CID-10 é a classificação internacional de doenças. É feito pela Organização Mundial de Saúde. Você sabe que o homossexualismo era considerado doença, entrou nessa classificação e depois foi retirado. O que ninguém conta é como foi retirado essa classificação do homossexualismo como doença. Não foi um estudo científico, os cientistas fizeram um monte de, investigação e aí descobriram, não, foi feito com uma votação. Deu 54-45 e aí chegou-se à conclusão que vamos retirar porque a maioria votou. É um absurdo você pensar que isso não foi feito com estudo, com investigação, porque senão alguém chegaria e diria, não, nós vamos fazer votação, vamos tirar aqui uma determinada doença, alguém tem uma forte dor de cabeça, alguém tem... Não, mas não queremos que a dor de cabeça seja classificada como doença. Vamos fazer uma votação, e aí alguém faz uma votação para retirar ou a dor de cabeça, que tem um nome técnico, ou uma outra doença, simplesmente por uma votação. Um absurdo alguém imaginar que pode retirar, por exemplo, a tuberculose. Nós não queremos mais que a tuberculose entre na classificação internacional de doenças. Vamos fazer uma votação. Só para a gente explicar como é que a coisa foi feita. Depois, fizeram uma mudança. Ficaram alguns nomes, como transexualismo e outros nomes que nós vamos explicar aqui, e resolveram fazer uma mudança. Fizeram uma mudança de termo. Aquilo que ainda era uma doença, eles resolveram mudar a terminologia. O termo transtorno passou a ser usado para a classificação de forma a evitar problemas ainda maiores inerentes ao termo tais como doença ou enfermidade. Então, primeiro retirou-se o homossexualismo, que era classificado como doença, e aí deixaram algumas situações, mas mudou-se o termo, não mais doença, mas passou a constar como transtorno para não ter problema com os outros. Porque, na verdade, todas essas organizações de saúde, como a Organização Americana e como a Organização Mundial de Saúde, elas têm um forte envolvimento político, e é isso que eles acabam fazendo para agradar essas pessoas. Transtorno de preferência sexual. Agora, eu só queria chamar a sua atenção. O simples fato de constar na classificação internacional de doença já tem que levar você a fazer uma análise. Que análise é essa, pastor Martim Monteiro? Por exemplo, nós temos
os carros que têm aí problemas de injeção, entupimento de injeção, os carros que têm problemas com velas. Imagina você não vai encontrar esses problemas mecânicos na classificação internacional de doenças. Por quê? Porque não são problemas, não são doenças, não são enfermidades ou transtorno como queiram. O simples fato de transexualismo e transtorno de personalidade constarem dentro do CID, né, chamado de CID-10, já bastaria para a gente começar a pensar um pouquinho por que estas coisas estão aqui, constam aqui. Eu quero ler para você, e eu gostaria de dizer para você que nessa pesquisa que a gente fez, existe aqui no CID-10, por exemplo, o transexualismo. O que diz o transexualismo? Um desejo de viver e ser aceito como membro do sexo oposto, usualmente acompanhado por uma sensação de desconforto ou impropriedade do seu próprio sexo anatômico. Um desejo de submeter a tratamento hormonal e cirurgia para tornar seu corpo tão congruente quanto possível com o sexo preferido. Bem, esse é um dos transtornos da identidade sexual. E aí, a idade transexual que passa, né, a ter essa presença na vida das pessoas que têm um problema com a questão do seu próprio sexo anatômico. Transtorno de identidade sexual que pode surgir na adolescência ou na idade adulta. A outra coisa que a CID-10 também coloca é o seguinte, a chamada orientação sexual ego-distônica, que o Conselho de Psicologia no Brasil tem perseguido um monte de psicólogos que se propõem a ajudar, e o papel dele é esse, ajudar as pessoas que não estão satisfeitas. Esse código que fala sobre essa questão é exatamente o código que diz que se alguém não se sente confortável numa determinada prática, ele pode procurar ajuda. E aí, a forma como é feito no Brasil impede que um profissional socorra alguém que pede ajuda, quando na verdade no próprio CID-10 declara que existe esta possibilidade de alguém ser tratado. Ainda na classificação, transtornos psicológicos de comportamento associados ao desenvolvimento e orientação sexual. Está lá no CID-10. Transtornos psicológicos e de comportamento associados ao desenvolvimento e orientação sexual. Ou seja, se existe esse transtorno psicológico de comportamento associado ao desenvolvimento e orientações sexuais, nós encontramos essas pessoas que vivem num corpo, mas imaginam ou gostariam de estar em outro ou ter outro, estão incluídos aqui na CID-10. Agora, a tal orientação sexual ego-distônica é a identidade ou preferência sexual que não está em dúvida, mas o indivíduo deseja que isso fosse diferente por causa dos transtornos psicológicos e comportamentais associados e pode procurar o tratamento. Ou seja, a CID-10 admite que há transtorno psicológico e há transtornos comportamentais associados a essa prática. Também há um transtorno de desenvolvimento psicossexual não especificado. O enfoque no manual do diagnóstico dos transtornos mentais, né, que é feito pela organização, não a Organização Mundial, mas a americana, existe a questão do transtorno da identidade de gênero. Critérios diagnósticos para o transtorno da identidade de gênero. Existe transtorno para a identidade de gênero. Uma forte e persistente identificação com o gênero oposto, declarou repetidamente, né, a perturbação e a manifestação nos seguintes quesitos: o desejo de ser ou a insistência de que é do sexo oposto, ou seja, um menino dizendo que é uma menina dizendo que é um menino. A preferência pelo uso de roupas do gênero oposto, ou simulação de trajes femininos, a preferência ou preferências intensas e persistentes por papéis do sexo oposto, e o desconforto persistente com o seu sexo ou sentimento de inadequação no papel de gênero desse sexo. Eu acho que a gente não precisa falar muita coisa. Eu só queria recomendar para você, antes de começar a minha análise, recomendar para você que procure na internet um site chamado doutoradnet.com. Escreve-se Adnet,
doutoradnet.com. Ele é um psiquiatra, é um homem muito experiente, e esse homem ele não é religioso e ele tem uma opinião interessantíssima sobre esse fato. Agora, eu queria falar com você, baseado no que nós ouvimos, existem outras doenças dentro dessa classificação, e esses chamados também de transtornos, doenças que são chamadas de transtorno. Por exemplo, a bipolaridade. Você considera a bipolaridade uma doença ou não? A bipolaridade também é chamada de transtorno. Agora eu faço uma pergunta para você. Você colocaria, entregaria uma criança para uma pessoa que tem um transtorno chamado de bipolaridade? Não, não entregaria. Se nós estamos com um problema muito sério, e não questão religiosa, mas a questão de ainda estar dentro da classificação internacional de doenças, embora mudem o nome para transtorno, como é que a gente assumidamente coloca uma criança para conviver com alguém que pode ser tratado por psiquiatra e, na questão do transtorno, até tratados com medicamentos? Quem vive um transtorno, assumidamente um transtorno, tem que ser tratado por um psiquiatra e até recomendação de remédios. Agora, muda o nome, mas existe o transtorno nessa área sexual. Existe um transtorno quando alguém não consegue se sentir satisfeito com o seu corpo anatômico, tem uma série de conflitos com o que é e o que gostaria de ser. A gente vive ouvindo aí que algumas pessoas já resolveram, saíram do armário e estão resolvidas quanto à sua questão sexual. Isso não é verdade. A ciência não diz isso. A ciência diz que essas pessoas ainda têm problemas sérios, que ainda, mas se eu arrancar fora resolve. Também não é verdade. Existem pesquisas que provam que depois da cirurgia ainda assim continua o conflito. Eles pegam modelos, pessoas famosas, levam para a televisão e aí colocam aquelas pessoas dizendo: agora eu estou resolvido, agora eu retirei meu órgão genital, eu fiz isso, aquilo, acrescentei isso, aquilo, agora eu resolvi. Isso não é verdade. As pesquisas mostram que essas pessoas ainda assim vivem conflitos internos, porque você pode retirar um órgão genital, acrescentar algumas coisas ao seu corpo, mas existe alguma coisa lá dentro de você, na sua consciência, que diz quem você verdadeiramente é. A ciência ainda hoje não conseguiu achar o tal gene, o gene gay. Eles não conseguiram achar. A outra coisa interessante é que quem defendia e sempre defendeu o gene gay, disse que achou o gene gay, era assumidamente homossexual e ele defendia uma causa própria. Era uma defesa de algo que ele mesmo tentava resolver pelos conflitos internos que ele tinha, e ele procurou encontrar uma solução, e isso nunca ficou provado com verdade. A ciência ainda hoje discorda da afirmação desse cientista de que teria encontrado o gene gay. Eu só quero dizer para você que eu e você precisamos parar e entender o seguinte: qual é o melhor lugar para uma criança? De preferência com seus pais biológicos, é isso que a gente quer. Mas, não tendo os pais biológicos, alguém pode adotar uma criança, a lei permite, deve adotar. Eu só queria dizer que tudo que a gente tem que tentar entender é: essa criança vai para um ambiente saudável, essa criança vai para um ambiente normal, essa criança vai viver e vai ter uma experiência que vai trazer um resultado positivo. Ter casa, comida e mais uma pessoa, a gente não pode simplesmente fazer, porque tem uma pessoa, vai ter uma pessoa. Na verdade, a gente precisa saber se é isso que essa criança precisa. Mas por que os casais héteros não adotam? Na verdade, é uma grande falácia nisso. Os casais héteros, existem filas de adoção e a burocracia não consegue resolver. Infelizmente, a gente não sabe como. Quando se trata de duplas gays, tudo é facilitado. Parece que há um medo, há um patrulhamento e há um medo de ser taxado de perseguidor, de homofóbico, e aí todo mundo resolve tudo muito rápido. Nós não queremos privilégios. Os evangélicos não querem privilégios, os casais chamados héteros não querem privilégio. O que nós queremos é simplesmente tratar e discutir isso de uma maneira muito ampla.
não é o pastor, não é a Bíblia, é a ciência, é a Organização Mundial de Saúde, e é isso que eu gostaria que você estudasse, pesquisasse e opinasse. Eu queria pedir a você, com todo carinho, que antes de se exaltar, se estressar, se alterar e querer fazer um xingamento, que fizesse uma pesquisa séria, como todo e qualquer assunto sério merece. Deus abençoe a sua vida.